Olá, alunos e alunas do sexto ano matemática, forte abraço a vocês. Espero vê-los brevemente, presencialmente e também fica aqui gravado para um futuro próximo, quando entrarmos neste assunto. Professor Carriel, na aula de matemática, sexto ano, estamos no ano de 2021, mas você poderá utilizar em vários anos. Hoje falaremos sobre sistemas numéricos, números e os sistemas de numerações que nós temos em várias épocas do ano, uma cronologia diferenciada. Os números. Qual é a necessidade histórica dos números? Há milhares de anos, quando a humanidade começou a domesticar animais e a cultivar a terra, nossos antepassados começaram a criar maneiras de registrar o que possuíam e trocavam. Mas como faziam isso? Uma maneira simples e para controlar a quantidade de animais de um rebanho, por exemplo, era associar cada animal a outro objeto menor de fácil manuseio, como pedrinhas. O pastor do rebanho fazia essa associação pegando uma pedrinha para cada animal que ia pastar. E no final do dia, fazia a correspondência inversa. Quer dizer, então, a cada animal que saía pastar, ele colocava uma pedrinha. E a cada vez que o animal voltava, ele tirava a pedrinha do morrinho que ele colocou. Dessa maneira, com a ideia de associação 1 a 1, isto é, uma pedrinha para cada animal, ele sabia se algum deles havia se perdido ou se juntado ao rebanho. Dependendo da região e da cultura, esse tipo de associação não era feito somente com pedrinhas, mas também como nós, em cordas, talhos em ossos, marcas em pedaços de madeira e outros tipos de indicações, inclusive com os dedos das mãos. Entretanto, com o passar dos anos, percebeu-se que, agrupando quantidades, as contagens e as representações eram obtidas mais rapidamente e com maior precisão. O uso dos números. Vamos prestar atenção aqui. Com o tempo, passamos a usar os números para muito mais do que apenas contar. Usamos os números para indicar quantidade, estabelecer uma ordem, expressar uma medida ou então compor um código. Observe algumas situações nas quais os números estão presentes. Cédulas de real. A quantidade de notas que eu tenho. Fita métrica. A medida. Comprimento, largura, profundidade. Então, a fita métrica. Atletas na chegada de uma corrida, a ordem que elas vão chegando até o seu determinado ponto. Então é de muita importância esses. O número de um telefone para uma ligação é um código. Isso é muito importante, fazer essa verificação. Então, eu estou te dando um exemplo para cada item e nós vamos ver futuramente a necessidade de vocês associarem a quantidade, a medida, a ordem e ao código. Vamos observar o sistema de numeração romana, que é a mais famosa que ficou. A antiga civilização romana era formada por diversos povos que dominavam a Península Itálica. Uma civilização que, em poucos séculos, atingiu um alto nível técnico, principalmente na sua organização política. Porém, como nós vemos aí, o professor de história poderá até falar melhor depois, é o seguinte: a parte aqui no qual nós vamos nos interessar é a seguinte. Os símbolos do sistema de numeração romano são representados pelas letras maiúsculas do alfabeto latino. Observe os 7 símbolos desse sistema e o valor correspondente a cada um deles. O que vale 1, o que vale 5, o que vale 10, vale 50, vale 100, vale 500, vale 1000. Os demais números são escritos pela combinação desses símbolos, cujos valores são adicionados ou subtraídos, de acordo com as seguintes características. Mas, uma regra muito importante. Só pode ser repetidos no máximo 3 vezes o I, o X, o C e o M, que vale 1, que vale 10, que vale 100 e que vale 1000. Os outros não podem ser repetidos mais de uma vez, numa mesma sequência, tá certo?
Vamos observar aqui o 2, I, o 3, o I, ou alguns falam um pauzinho mais um pauzinho, um pauzinho mais um pauzinho mais um pauzinho, então o pessoal fala desse jeito também. X e X, 10 mais 10 é 20, X e X, 10 mais 10 mais 10 que é 30, C e C, 100 mais 100 que é 200, M e M, 1000 e 1000 que é 2000, e assim por diante. Também temos os números, aqui nós vimos que os números podem ser repetidos. Agora, vamos ver a parte de baixo. Quando um símbolo de menor valor encontra-se à direita do outro de maior valor. Por exemplo, o V e o I. 5 mais 1, 6. V e I. 5 mais 2, 7. V e I. 5 mais 3, 8. Ok? O mesmo acontece com os demais exemplos que nós temos aí. Lembre-se que os números I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes seguidas. O valor do primeiro símbolo deve ser subtraído do valor do segundo quando eles estiverem antes dos números principais. Tá certo? Vamos lá. IV é 4. IX é 9. XL, 40. XC, 90. CD, 400. E CM, 900. Então, esses são os números que podemos colocar antes. Porque lembre-se, nós não podemos repetir 4 vezes o mesmo número ou o mesmo código. Então, o máximo é 3. Então, para podermos então ter esses números que estavam próximos, que seria a quarta repetição, então foi ser acrescentado também o I, o X e o C antes do V, X, C, I, D e M. Beleza? Aí nós temos o sistema de numeração egípcio. Observe a simbologia egípcia e o valor do símbolo com o valor que nós conhecemos. E aí é possível escrever a numeração. Porém, no sistema de numeração egípcia, não era necessário ter uma sequência lógica. Então, observem que a simbologia podia ser feita de formas diferenciadas. Agora, também quando chegava-se a um valor, por exemplo, eu tenho 10 pauzinhos, ou 10 is ali do símbolo, e eu não preciso colocar colocando diversas vezes, 10 vezes. Se deu 10, eu posso trocar para o outro símbolo. E assim eles foram fazendo os exemplos. Em vez de eu fazer 50 vezes o pauzinho, eu coloquei 50 vezes o U invertido. Então, essa simbologia é muito importante. Então, aí ficou a numeração do sistema egípcio. O sistema de numeração maia também seguiu o mesmo raciocínio. Porém, nenhuma e nem outra cultura tiveram que aquela cultura teve essa ideia de fazer associação, vamos fazer a nossa assim. Cada um teve a sua época e cada um teve uma forma diferente para fazer. Tá certo? Então, não teve essa visão como hoje nós temos. Nós estamos vendo lá que a vacina para ser feita é assim, assim, assado, passo a passo. Então, vamos repetir. Vamos fazer um experimento X. Esse experimento é legal. Vou tentar fazer aqui. E tentar fazer uma alteração nele e dar certo. Não é dessa forma que era feita antigamente. Então, cada sistema de numeração era importante para a sua cultura. E cada um tinha a sua. Beleza? E aqui nós conhecemos o sistema de numeração maia. Aqui nós temos o sistema de numeração grega. Observe que nós temos as letras alfa, beta, gama, iota, kappa, lambda, rho, sigma, tal. Então, cada um representava uma numeração para ser colocada, então, no meu sistema de numeração. Beleza? Quando o número ultrapassava 1000, colocava-se um sinal semelhante a um acento, porém à esquerda do símbolo. Por exemplo, o 1000 era representado pelo apóstrofo alfa. Já em textos gregos, usava-se uma barra horizontal para diferenciar as letras números das letras comuns, como exemplos ao lado. Belezinha? Bora lá!
aqui nós podemos observar o Parthenon. É um templo que foi dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole, uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas, na Grécia. A imagem do Parthenon é frequentemente usada como símbolo definitivo da cultura clássica da Grécia, base de toda a moderna sociedade ocidental. Sistema de numeração decimal, que nós conhecemos hoje, originou-se há mais de 2.200 anos na região onde atualmente é a Índia. Esse sistema também é chamado indo-arábico, pois foi criado pelos hindus, aperfeiçoado e difundido por toda a Europa pelos árabes. O sistema de numeração decimal foi adotado no mundo todo e é o nosso atual sistema de numeração. Vamos analisar algumas de suas características. Os símbolos usados para representar os números são chamados algarismos. Os algarismos indo-arábicos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As quantidades são agrupadas em 10 em 10, ou seja, o sistema tem base 10. Considerando cada cubinho uma unidade, certos agrupamentos recebem nomes específicos. Então, 10 cubinhos eu tenho uma dezena, 10 dezenas eu tenho uma centena, 10 centenas eu tenho uma unidade milhar. Dependendo da posição de um algarismo, pode representar diferentes valores, ou seja, os algarismos têm valor posicional ou valor relativo. Por exemplo, os números 13 e 31 têm os mesmos algarismos, porém representam valores diferentes. Então eu tenho uma dezena e 3 unidades, é o 13. Eu tenho 3 dezenas e uma unidade, é o 31. Então eu tenho os mesmos algarismos, posições diferentes, com valores diferentes. Aqui, mesmo a telinha ficando um pouquinho tortinha, porque aqui a pessoa estava um pouco torto na hora de fazer a imagem, mas vamos lá. Da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo em um número indica uma ordem, e cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Observe no quadro como essas ordens e classes são organizadas e como um número pode ser representado. Nesse caso, o número escolhido foi 2.347.938. Então nós começamos lá. Na primeira ordem, 8, depois a dezena 3, depois a centena 9, depois a unidade de milhar 7, depois a dezena de milhar 4, a centena de milhar 3 e a unidade de milhão 2. Vamos observar que ele tem 7 ordens. Ele está na 7ª ordem, então nós temos 7 algarismos. Isso é muito importante nós entendermos, porque na cada classe nós também podemos colocar. O valor 2.347.938 está em qual classe? A classe dos milhões. Mas aí eu posso falar para você. O número 4, ele está em que ordem? A 5ª. Mas qual dessa ordem? Dezena de milhar. Então eu posso também localizar o algarismo de acordo com a ordem e a classe que ele se encontra. No exercício número 1, observe ao lado a nota fiscal que Felipe recebeu ao comprar alguns materiais escolares. Dos números que constam na nota fiscal, escreva os que indicam quantidade, o que indicam ordem, o que indicam medida e o que indicam código. Vamos observar como é feita a quantidade. A quantidade você pode encontrar, são vários lugares que você pode verificar a quantidade. Você pode verificar a quantidade de itens, a quantidade do preço unitário e a quantidade do preço total. Então você tem formas de várias quantidades e também o valor total a pagar. Aí nós temos a ordem. A ordem você vai encontrar se é a primeira via, segunda via, terceira via, você poderá encontrar aí. Certo? E aí nós também temos os valores da medida. Qual é a medida? A medida é datada. É a data que foi colocada neste cupom fiscal. E aí nós temos também o código. E o código nós temos diversos. Nós temos CEP, nós temos telefone, nós temos o CNPJ, nós temos o número aonde ele reside. Então são diversos códigos que nós temos nessa nota fiscal. Já no exercício número 2, ele pede:
Escreva como se lê o nome das ruas indicadas nas placas a seguir. É comum encontrarmos no nosso dia a dia nome de ruas que sejam Rua Pio 12, Rua 15 de Novembro, Rua João 23. Então você irá colocar por extenso como você lê essas placas. No exercício 3, os quadros abaixo apresentam números escritos com os símbolos romanos. Então nós temos aí o 32, o 100, o 71. Aí nós temos depois ali o 48, nós temos o 70, nós temos o 56, nós temos o 25, nós temos o 94, nós temos o 13, nós temos o 40 e nós temos o 91. Aí, o que ele quer que você verifique? Qual é o menor desses números? E qual é o maior? Então, nesse caso, você irá verificar, você pode até voltar um pouco o vídeo e verificar quando eu li cada um desses números romanos, se você não sabe. E outra coisa, se você procure no seu caderno, lá no início do ano, procure a atividade sobre numerais romanos. Foi uma aula que você pode ter e verificar número a número. Ou volta a este vídeo e veja como montar os números romanos. Letra B. Quais números são maiores do que L? Lembra que L vale 50? Qual dos números são maiores que 50? Todos. E letra C. Escreva os números na ordem crescente, do menor para o maior. Lembrando que entre os números não é para colocar vírgula, não é para colocar letra E ou letra E, não é para colocar tracinho, não é para colocar ponto. Você irá colocar exclusivamente o símbolo aqui, tá certo? Vamos verificar de novo, gente. Vocês irão colocar o símbolo de menor que entre eles, tá certo? Então, por exemplo, se o número 10 ele é menor do que o número 20, eu vou escrever desse formato. E vou utilizar essa simbologia entre cada um dos números. Tudo bem? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é a resposta. Vamos prestar atenção, belezinha? Bora lá! No exercício 4, complete as retas numéricas com os números naturais que estão faltando. Então você irá colocar o número natural que está faltando, mas tome cuidado. Às vezes não é número sequencial, hein? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode estar impar, impar, ímpar e ímpar, pulando uma quantidade de números específico. Então você deve analisar cada um deles. Aqui, ligue os números abaixo e as suas representações correspondentes. 231. Aonde nós iremos ligar aqui? Vamos pensar? 231, eu tenho a centena 2, a dezena 3 e a unidade 1. Vamos lá? Unidade 1, aonde nós temos? Olha a unidade 1 aqui, gente. Então, eu vou pegar esse número, 231, e vou ligar. Ó, que legal. Eu vou ligar neste número aqui. Beleza? O mesmo vou fazer aqui. Por exemplo, será que eu tenho o 231 aqui nos bloquinhos? Será que eu tenho nesses bloquinhos 231? Vamos lá. 231, eu tenho o bloquinho aqui, ó. Cada bloco aqui de 10 dezenas, eu tenho, então, 100. Então, 100, 200, dezena, 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 30, unidade. 231. Então, eu vou passar para cá. E aí, essa numeração não é a egípcia? Então, onde seria 231? Se nós observarmos aqui, nós temos, ó, os virados para baixo, que cada um vale 10, então 30, e esse tracinho que vale 1. Então corresponde que, mesmo não sabendo que esse 9 invertido irá valer 100, observe, 31, 31. Então eu tenho essa numeração aqui, beleza? E os demais você fará da mesma forma. E não esqueçam que na página 188 você estudou o quê?
Olá, alunos! Agora eu agradeço a toda a parte que você percorreu até aqui com as explicações. Fez os exercícios. Agora chegou a hora de você verificar a correção dos seus exercícios. Se ficou legal, se você fez certinho, se você se equivocou em algum deles, não se preocupe. Você terá mais ou outra oportunidade. Analisar o que você fez para poder fazer a correção. Lembre-se de usar a correção apenas depois que você fizer os seus exercícios. Aqui nós temos então o exercício 1, os exemplos e quais são as respostas possíveis que você poderia colocar na quantidade, na ordem, na medida e no código. Bora lá! Aqui, por extenso, vamos escrever como se lê cada uma dessas placas. Agora, todos os números romanos e aqui as respostas para a letra A, qual é o menor e qual é o maior número que está ali, quais são os números maiores que L, que é o valor 50, e a ordem crescente usando o símbolo de menor que entre eles. Aqui, complete as retas numéricas com os números naturais que estão faltando. Aqui você pode observar quais eram os números que estavam faltando em cada um dos quadradinhos. E aqui, a ligação entre todos os números que estão aqui presentes. E também, quais desses números são pares e quais desses números são ímpares. Você também poderá ver isso. E não esqueçam que na página 188 você estudou o quê? Nós estudamos e muito obrigado por você estar aqui presente na aula sobre a relação de igualdade em sentenças matemáticas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, você pode mandar no WhatsApp, pode mandar aqui na descrição do vídeo, que estaremos respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!